Dia 10 de março, vamos finalizar a nossa reflexão no livro de Ruth. Ruth, que é o 8º livro do Antigo Testamento. Já passamos por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e agora Ruth. Eu desafio você a memorizar essa sequência. Então já segue a gente aqui, quem está no YouTube, quem está no TikTok também, já convido você a nos seguir. E vamos meditar por 5 minutos na palavra de Deus. Então nós vimos como se deu a saída da família de Elimeleque, lá de Israel, lá de Belém, e eles vão em direção a Moabe. E aí acontece a tragédia, Elimeleque falece, os seus 2 filhos, Noemi, Ruth e Orfa se veem desamparadas. Então, há um movimento de Noemi voltando para Belém, porque ela ouve falar que o Senhor estava abençoando aquela terra e estava na época da colheita, e ela vai para lá juntamente com suas 2 noras. No entanto, ela diz para elas, olha, eu não tenho como cuidar de vocês, é melhor vocês voltarem para a terra natal. A Orfa aceita a orientação, mas Ruth declara, né? Não, para onde você for, eu irei, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, onde você morrer, eu vou morrer ali também. Então começa uma trajetória de companheirismo, de fidelidade, e até hoje Ruth é lembrada como uma mulher fiel, uma mulher companheira da Noemi. E agora nós estamos no capítulo, vamos ler o capítulo 4, mas eu vou citar brevemente uma parte do que aconteceu no capítulo 3. Noemi orientou que Ruth fosse até o local onde se debulhavam espigas, e ali, depois que Boaz tivesse se alimentado e fosse deitar, ela se aproximou, levantou o tecido dos pés dele, porque ele já estava dormindo, e ela deitou ali, numa representação, e aí tem um termo da teologia que se chama de tipologia. É uma representação de alguém que chega-se aos pés de Cristo, humildemente, pedindo por redenção. Então, Ruth, quando ela faz esse movimento, ela está representando a igreja de Cristo. É assim que, dentro da teologia, nós entendemos essa passagem. A igreja de Cristo, eu e você, que estávamos antes longe de Cristo, desamparados, sem acesso à conexão com o Pai, nós nos aproximamos do Redentor, porque Boaz é uma figura de Redentor, e aí nós usamos esse termo, né? É um tipo de Cristo, ou seja, ele aponta, não é que ele é um tipo no sentido de anticristo, não, ele é um tipo dentro da teologia, a terminologia que aponta, é como se ele estivesse dizendo, olha, o Cristo virá. Então o Boaz, ele tem esse papel dentro da teologia de alguém que representa um Redentor, ou o Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é um livro de 4 capítulos, mas riquíssimo em informações teológicas para que nós possamos compreender. Então, Boaz, ele aceita aquela responsabilidade, mais um detalhe importante também, ele não tinha obrigação nenhuma de casar-se com Ruth, tinha uma pessoa que era mais próxima de Ruth ainda, né? Mais próxima de Noemi e Ruth do que ele, mas o rapaz abriu mão e ele assumiu, então, aquela responsabilidade. Assim como Cristo, que não tinha nenhuma responsabilidade de morrer pelos nossos pecados, mas ele morre em nosso lugar, ele nos redime, ele nos salva, ele nos resgata. Eu vou ler aqui um trecho do capítulo 4 do livro de Ruth, que diz assim, Boaz levou Ruth para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi, louvado seja Deus que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice, a sua nora, a mãe do menino. Vocês sabem quem é esse menino que nasceu? Qual é a relação dele, né, com Jesus Cristo? E ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam, nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de
Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Então nós vemos que essa história nos mostra como Deus tem os seus propósitos. No capítulo 2, no final do capítulo 1, início do capítulo 2, Noemi está dizendo que Deus a havia abandonado, ela se sentia assim, mas no final nós vemos Noemi agora glorificando a Deus. É um desafio na nossa trajetória cristã, nós observarmos todas as coisas que Deus permite acontecer a nós, acontecer na comunidade, acontecer no mundo, acontecer no Brasil. Deus tem um propósito. O nosso desafio é manter a nossa fé em Cristo. Afinal, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus te abençoe, que nós tenhamos uma excelente noite, em nome de Jesus, uma noite de descanso. Já convido você para nos seguir. Amanhã nós iniciaremos, se Deus permitir, o próximo livro. Qual é o próximo livro, Jennifer, depois de Ruth? Nós temos, então, o primeiro livro de Samuel. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus